Olá, meus irmãos e irmãs da Igreja Batista Ceilândia Centro, amigos visitantes, estamos mais uma vez aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Iremos estudar hoje o capítulo 15 e capítulo 16 desse maravilhoso livro da Bíblia, livro do Antigo Testamento, Isaías. Queremos aprender um pouco mais dessa palavra que é viva e eficaz, esse Deus triuno, que sabe de todas as coisas, que é onisciente, onipresente, onipotente, que é soberano e que sim, nós, como miseráveis pecadores, devemos buscá-lo a cada dia. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos e engrandecemos teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, na explanação da tua santa palavra, que realmente sejamos a tua boca, ó Deus, e que sejamos servos, ó Deus, de ti. Nos ajude, nos guarde, nos livre de todo mal. Abra as nossas mentes, ó Pai. Abra os nossos corações. Com muita humildade, ó Deus, em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos estudando o livro de Isaías, esse precioso livro que tem tanto nos ensinado, tantos oráculos, tantas mensagens, esse precioso profeta da palavra de Deus. E eu vou ler aqui Isaías capítulo 15, versículo de 1 a 9, rapidamente, para que a gente possa entender um pouco o contexto do que a gente vai estudar. Amém? Sentença contra Moabe. Hoje nós vamos trabalhar com essa nação chamada Moabe. Certamente numa noite Ar de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Certamente numa noite Kir de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibon, aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe lamenta. Todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos planteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os soldados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglate, Cilícia. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim. Levantam gritos de desespero, porque as águas de Ninri desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, e não há mais nada que esteja verde. Por isso, eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe. O seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Bi-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon, um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. Queridos e queridas, hoje, como disse, nós vamos estudar sobre Moabe. Essa nação Moabe é interessante. Em Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 38, diz que a origem da nação Moabe foi feita por meio de um incesto. Não sei se os irmãos e irmãs lembram, mas Ló tinha saído ali da cidade de Sodoma e Gomorra e as suas filhas coabitaram com Ló e tiveram 2 filhos. Um que deu origem à nação de Moabe e outro que deu origem aos Amonitas. Onde se encontra atualmente essa nação? Ela se encontra atualmente no que se chama Jordânia, ao longo da margem oriental do Mar Morto. Existem dados históricos, dados arqueológicos, sim, que dizem que essa nação, ela realmente ocorreu, em especial a Estela de Mesa, que descreve a vitória moabita sobre um filho. Não se sabe quem seria esse filho, o rei de Onrim de Israel. Sua capital foi Dibon, localizada próxima à moderna cidade jordaniana de Dibã. Uma das peculiaridades de Moabe é que Ruth, o livro de Ruth, descreve Elimeleque saindo de Belém por conta de problemas, dificuldades, de fome ali naquela cidade, e ele vai para Moabe.
e seus filhos se casam com moabitas, Orfa e Ruth. Esses filhos de Elimeleque, eles falecem e Ruth volta com sua sogra chamada Noemi à terra de Israel. Ela contrai ali um casamento com Boaz, que se torna ancestral do grande rei Davi e da linhagem de Cristo. Então Moabe não é uma simples nação. É uma nação que deriva ali de, vamos dizer assim, de Ló, né, apesar desse incesto, mas Ruth é uma moabita e ela dá sim descendência ao grande rei Davi e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora vem uma sentença contra essa nação Moabe. Nós sabemos que o reinado de Israel estava ali o reino do sul, o reino do norte, e ao oeste estava Moabe. E Moabe, ela precisava sim buscar a Deus. Mas haviam pecados que estavam dentro daquela nação. Para nós entendermos aqui o contexto, isso é uma profecia. É algo que ainda vai ocorrer. Não aconteceu ainda, mas é algo que vai ocorrer. Essa nação ainda estava mergulhada em pecado. E dois pecados principais: o pecado da idolatria e o pecado do orgulho. Quando nós olhamos ali em Jeremias, capítulo 48, versículo 7, Jeremias diz: Pois por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomado. Eles adoravam um Deus chamado Deus Quemos. O Deus Quemos irá para o cativeiro junto com seus sacerdotes e os seus príncipes. É o que Jeremias profetiza contra a nação de Moabe. O Deus Quemos, ele aliviava, né, as pessoas entendiam assim, os seus adoradores entendiam que a ira do Deus Quemos só era aliviada quando havia sacrifício humano. Então, era algo que era totalmente contra o que o Deus de Israel pensava. E em Isaías capítulo 16, versículo 6, que nós também vamos passar, diz que ouvimos falar da soberba de Moabe, é que Isaías está falando, que de fato é extremamente soberbo, extremamente orgulhoso. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Dois pecados principais de Moabe: idolatria, sacrificava pessoas ao deus Quemos, alguns chamavam de Quemosh, e o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba. E nós sabemos, meus irmãos, que isso vai de encontro ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel, ele não se agrada de sacrifícios humanos e de corações soberbos e orgulhosos, né? Deus se agrada de um coração humilde. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus, como relata o salmista em Salmo 51, 17. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos aprender a ser humildes. Nós precisamos entender esse exemplo maravilhoso que é o do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele sendo Deus, ele se esvazia, vem aqui, veste essa carne. E ele demonstra. É lógico que Jesus, em Cristo nós vemos tudo, né? Nós vemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o sacerdote dos sacerdotes. Mas isso também fica para nós, de sermos pessoas humildes. Então, é uma sentença contra Moabe. Em Isaías capítulo 15, versículo 1, na versão Nova Almeida e atualizada, e Almeida Revista e atualizada, diz sentença. Essa palavra no hebraico, meus irmãos, ela tem um sentido de carga. O capítulo já começa com sentença, já começa com o sentido de carga, um tributo, um fardo, uma declaração pesada, um oráculo pesado que virá sobre essa nação Moabe por ela ser idólatra e por ela ser orgulhosa. Que sentença é essa? Note que 3 palavras são repetidas nesse primeiro versículo:
certamente arrasada e destruída. Duas cidades de Moabe, chamadas Ar e Quir, certamente serão arrasadas e destruídas. Uma sentença dura, uma palavra dura, pesada contra essas duas cidades, Ar e Quir. Por quê? Sua idolatria e seu orgulho. Aquelas pessoas estavam mergulhadas em pecado e não queriam largar o seu pecado. Achavam que, como nós vamos relembrar, a profecia é o que vai acontecer. Então eles achavam que nunca uma nação que viria, no caso aqui, a Assíria, os assírios viriam e destruiriam aquelas pessoas. Estava tudo muito bem, estava muito tranquilo. Eles estavam ali tendo prazer, sendo escravos do pecado. Estava tudo bem, tudo muito tranquilo. Achavam que eles nunca seriam destruídos. Mas a palavra de Isaías é contra essa nação, para que eles despertassem sim do seu erro. Os versículos 2 a 4 do capítulo 15 descreve o lamento de Moabe. Olha o que irá acontecer. Sobe-se ao templo e a de bom aos lugares altos para chorar, onde eles faziam seus sacrifícios, lugares altos. Por Nebo e por Medeba, são as cidades aqui de Moabe. Moabe lamenta. Todas as cabeças são rapadas, toda a barba é cortada, um sinal de lamento. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam e a sua alma treme dentro deles. Meus irmãos, o lamento aqui, sinal de lamento, de rapar a cabeça, de cortar a barba, de vestir panos de saco. Essas atitudes ilustram a dor. O luto, no Antigo Testamento, eles tinham esse costume, significando que quando os pranteadores, eles choram, rasgam suas vestes e andam descalços, eles estão abrindo mão da sua posição, estão abrindo mão do seu status, simbolizando derrota. É como nós nos lembramos do livro de Jó. Nu eu vim, nu eu vim a este mundo, nu eu voltarei. Totalmente se esquecendo do seu status, daquilo que eles estavam agora buscando. Esse é o lamento que essas pessoas estão chorando, pranteando. E o versículo 5 a 9, meus irmãos, é de meter medo mesmo. O lamento é tão intenso que o profeta e o próprio Deus triuno, eles sofrem com a dor desse povo. Sim, é como aquele pai que castiga o filho, mas ele não tem prazer no castigo desse filho. Porque nós sabemos que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. O meu coração clama por causa de Moabe. Coração aqui se relaciona, meus irmãos, no hebraico com a mente, a vontade. Coração e a palavra clamar, no hebraico zaak, tem um sentido de gritar, clamar por socorro, fazer chorar. Deus mostra ao profeta Isaías que esse povo sofrerá por causa da idolatria, por conta da sua arrogância, por conta do seu egoísmo. O quadro aqui, meus irmãos e irmãs, é de pessoas fugindo. Provavelmente a Síria está vindo com todo o seu exército, e nós conhecemos já de lições anteriores que esse exército era mau, era um exército que não deixava nada, que queimava tudo, que destruía toda a cidade. Ele não tinha pena nem mesmo de crianças, de animais, não, ele destruía completamente, porque ali era um sinal de que eles realmente eram a nação poderosa. E aqui as pessoas estão fugindo. Note bem no versículo 5, as pessoas estão fugindo. Elas começam a subir um monte em prantos, choram, levantam gritos de desespero. Alguns historiadores dizem que se ouviam gritos a distâncias enormes. Em outras cidades, escutavam esses gritos desses refugiados.
relata-se que as águas de Ninri, um rio de Moabe, desapareceram. Secou-se o pasto, acabou-se o capim e não há nada mais que esteja verde. Tudo aquilo que era motivo de orgulho para essa cidade, para essas pessoas, foi devastado. Tudo isso foi devastado. Mas sabe o que é impressionante, meus irmãos? Apesar de todo esse sofrimento, de serem refugiados, sim, o versículo 7 narra que eles se apegam às suas posses, às suas riquezas, que eles adquiriram ao longo do tempo. É como aquelas fileiras, às vezes nós que estamos vivendo no século XX, nós vemos muito isso, refugiados da Venezuela, refugiados da Síria, aquelas pessoas, aquela multidão saindo ali do seu país e tentando colocar ainda uma mochila nas costas, algo que ela pudesse se agarrar, uma posse, aqui está, comigo, e levando ali para outro local que ela nem mesmo sabe aonde ela irá. A abundância só se encontra no interior, como diz lá em Mateus, versículo 16 e 26, e João capítulo 10, versículo 10. Isaías capítulo 15, versículo 8 e 9, meus irmãos, continua esse pranto, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe, o seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Bielim, as águas de Dimon estão cheias de sangue. Mas olha que a palavra de Deus, mas trarei ainda mais sobre Dimon, um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. Esses versículos, meus irmãos e irmãs, expressam um ponto crucial indicando que, embora o povo pudesse fugir, contudo jamais escapará. Ao sangue se acrescentará mais sangue. Aquele povo idólatra, aquele povo orgulhoso, ali de todas as suas terras e suas vinhas, de tudo que eles produziam, do seu Deus, Quemosh, agora estava ali totalmente devastado. É lógico, é uma profecia aqui. Mas Deus está avisando essas pessoas. Se arrependam. A referência é muito semelhante, meus irmãos, à figura usada por Amós, em Amós capítulo 5, versículo 19. Se a pessoa fugir do leão, ela vai encontrar um urso. Nessa mesma linha, o profeta poderia estar dizendo, olha, fugir não oferece mais segurança do que ficar para trás. Vaguear pelo deserto pode livrar de um exército, sim. Porém, pode levar rumo a um animal faminto. Não há segurança em nossos esforços pessoais. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que... e quantas vezes vamos imaginar que aquilo que nós planejamos parece que trará tranquilidade para as nossas vidas. Mas se não for pela vontade de Deus, sabemos que não. O capítulo 16 é súplica por misericórdia. O povo está lamentando, o povo está chorando, o povo está em angústia por conta do seu pecado. Traz aqui a nação, a Síria, tentando devastar aquele território. E aquelas pessoas fugindo são refugiados. E a súplica, sim, por misericórdia. O lamento, gritos, choros realmente foram assustadores. Capítulo 16 inicia com uma súplica dos moabitas agora a Judá. Os historiadores aqui, eles não sabem nem em si, realmente foram os moabitas que estavam pedindo essa ajuda a Judá, ou se foi a própria palavra do profeta Isaías dando conselho ali aos moabitas para que pedisse asilo a Judá. Não se sabe muito bem, é um texto muito difícil. Mas o fato é que ele nos ensina uma preciosidade, que nós devemos sim buscar a Deus. E olha, esses 5 primeiros versículos, mais recentemente, tem se imaginado se era uma passagem que o profeta, como eu disse, pôs na boca de alguns moabitas. Olha o que diz o versículo 1. Envia um cordeiro do proprietário. Pressupõe a vir de tributo a um senhor feudal, como Mecha fez a Onrim, o rei de Israel, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4. Ou como uma indicação de submissão.
Moabe era um excelente país de pastagem de ovelhas, era um país, uma nação rica, como diz lá em Números 32, versículo 4. E, portanto, esse seria um tributo, lógico, para aqueles que buscavam a proteção de Judá. Então, pode ser, de acordo com os teólogos e historiadores, que realmente Moabe, essa nação, buscou asilo ali em Judá. Mas pode ser também que o próprio profeta coloca esse conselho na boca dos moabitas para que eles pudessem pedir asilo ali. Olha o que diz os versículos 2 e 3 em Isaías capítulo 16. Como o pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que em pleno meio-dia sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Aquelas pessoas estão fugindo da Síria, estão querendo encontrar ali um local seguro para que elas possam permanecer. Elas estão com medo, elas estão vacilantes, elas estão buscando refúgio. Os versículos 4 e 5 são versículos messiânicos. Olha bem, que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento estiver fim, a destruição for desfeita, e o opressor deixar a terra, então o trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Olha o quadro aqui, das irmãs e irmãs. Quando todo lamento se acabar, realmente o choro, as lágrimas forem derramadas e a terra totalmente devastada, não houver mais esperança, o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, e aí sim o opressor deixar essa terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Meus irmãos, entenda aqui que o profeta não está falando de um sistema político, como às vezes nós queremos buscar um sistema político para resolver os nossos problemas e ansiedades, uma ideologia nova ou de qualquer outra pessoa, mas de alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Eu não vejo outro aqui, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ponto aqui, meus irmãos e irmãs, que eu gostaria de destacar, são 3 palavras no hebraico. A primeira é kesed, que significa, ela está aí traduzida por benignidade, mas ela pode também ser traduzida por misericórdia. Seria a graça e compaixão de Deus incondicionais. Essa pessoa que irá reinar com benignidade, com misericórdia, que irá fazer justiça agora a esses estrangeiros, a esses refugiados, a esse remanescente, teria que ser uma pessoa que tenha misericórdia, benignidade. O termo hebraico para a justiça é mishpah. Mishpah aqui enfatiza ação, enquanto que sed significa atitude, o motivo por trás dessa ação. O termo mishpah, justiça, retrata que se deve tratar as pessoas com imparcialidade. Quem faz isso, meus irmãos? A não ser o próprio Deus. Quem faz isso, quem nos trata com imparcialidade, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Veja as pessoas que estão nesse mundo e todos os seres humanos. Não se trata as pessoas com imparcialidade, a não ser que seja alguém que esteja no trono de Davi, no trono eterno. Só pode ser esse Cristo. Na sociedade do profeta Isaías, as pessoas que mais tinham problemas em termos de questões sociais eram os órfãos, as viúvas, os pobres e assim os estrangeiros. Como nós estamos vendo agora aqui, os moabitas que foram devastados, mas restou ali uma parcela daquela população que não tem esperança em nada, mas ela, como o profeta Isaías está dizendo, eles precisam ter esperança.
em alguém que tenha benignidade, tenha misericórdia, que é certo, que tenha justiça, mishpat. E a terceira palavra que eu gostaria de comentar com meus irmãos é tzedekah, que é uma justiça primária. Essa justiça retificadora seria a mishpat. Significa punir os transgressores e cuidar das vítimas de tratamento injusto. Essa justiça primária, ou tzedekah, que em algumas traduções fala-se como uma pessoa reta, significa comportamento que, se prevalecente no mundo, tornaria desnecessária essa justiça retificadora. Imagine, a justiça reta, a justiça tzedekah, a justiça primária, pois todas as pessoas se relacionariam de modo correto com seus semelhantes. Assim, meus irmãos, embora tzedekah, reto, tenha a ver primariamente com o relacionamento certo com Deus, a vida reta gerada por ela é profundamente social. Quem pode ser reto? Quem, como diz o próprio livro de Jó, quem pode ser reto diante de Deus? E nós vemos que, quando nós lemos lá em Apocalipse, né, João ele fica assustado e ele olha quem é digno de abrir esses selos, e nós vemos que apenas Jesus Cristo. Ele sim é reto, ele é justo. Né? E nós devemos sim, quando nós contextualizamos aqui com o nosso dia a dia, nós devemos tratar assim, fazer essa justiça social para com as pessoas, para com os órfãos, para com as viúvas, os pobres e os estrangeiros, porque essas pessoas são criaturas de Deus. A imago Dei, são imagens de Deus, como nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1. Fazer justiça, aqui, meus irmãos, inclui não apenas o conserto do que está errado, mas também generosidade, interesse social, especialmente em relação agora a esses refugiados, essas pessoas que estão vulneráveis. Esse tipo de vida reflete, sim, o caráter de Deus. Ela abrange uma faixa larga de atividades, desde simples negociações justas e honestas no dia a dia, até a entrega, no nosso caso, de ofertas regulares e radicalmente generosas. Então, meus irmãos, benignidade, kesed, misericórdia. Essa pessoa que estaria aqui, que se sentaria no trono, ela é cheia de benignidade. Ela trará, sim, essa misericórdia para esses refugiados. Ela é justa, mishpah, ela é tzedekah, ela é reta. Só ela é digna de abrir o selo. Nós só podemos estar falando, Isaías só pode estar falando aqui desse Messias, dessa esperança para essas pessoas que agora estão refugiadas, estão longe da sua nação, estão sofrendo, estão famintas, sem dinheiro, sem posse, totalmente destruídas. E é assim que nós somos também. Se nós estamos longe de Deus, nós somos como refugiados, longe da nossa terra, longe do nosso Deus, sem posses. Nesse mundo, essas posses é onde o ladrão mina, é onde o ladrão rouba, é onde o ladrão faz as coisas que vai levar essas posses de nós. E nós precisamos sim buscar esse Deus que tem misericórdia, esse Deus que é reto, esse Deus que é justo e que olha para cada um de nós com imparcialidade. Os versículos finais falam de pranto, dor, gritos, tristeza por parte desses refugiados, dessas pessoas que viveram em idolatria ao Deus Quemos. Eles buscaram a alegria deles no Deus Quemos, um Deus que não ouvia, um Deus que não falava, um Deus que não sentia. Não sentia a dor deles agora.
Um Deus que, para a ira deles se aplacar, eles deveriam oferecer os seus próprios filhos. Não, o nosso Deus não é assim. E o versículo final diz: agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, a arrogância de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Meus irmãos e irmãs, tenho 2 aplicações aqui. Moabe era uma nação tolerante demais consigo mesma. A primeira aplicação. Os moabitas tinham vivido em paz, prosperidade por muitos anos. Eram confiantes de que as coisas continuariam caminhando bem para eles. Eles estavam cegos pela tola crença de que nunca haveria juízo, nunca haveria sentença para aquela nação. Lembra da palavra sentença? Carga. O oráculo duro. Eles seguiam em seu estilo de vida egoísta, até que de repente eles foram apanhados. Nunca devemos invejar, meus irmãos e irmãs, aqueles que prosperam neste mundo por caminhos ímpios, pois seu fim será implacável destruição. Em vez disso, os cristãos devem agradecer a Deus. Nós devemos agradecer ao Senhor por Ele ter realizado o milagre da graça dentro do seu coração para que você e eu nascêssemos de novo. Também devemos orar para que Deus desperte os pecadores para a sua necessidade antes que venha a destruição. E o segundo ponto, depois que todo esse quadro horrível, esses pobres refugiados, aquele remanescente precisa de alguém que tenha kesed, benignidade, que tenha misericórdia, que tenha de sedecar, seja reto, mishpá, que faça justiça, uma justiça social. Então, quem será este que fará esses pobres refugiados serem julgados com benignidade, retidão e justiça? Nós sabemos que é apenas Jesus Cristo. Entretanto, essas pessoas não se agarraram a essa esperança. O que vemos é uma Moabe orgulhosa, arrogante e soberba. Eles definitivamente não deram ouvidos aos conselhos. Imaginavam que nunca aconteceria aquilo com eles. Veja os nossos campos, os campos de Moabe, os rios de Moabe, as plantações de uva de Moabe, as fortalezas de Moabe. Em Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Atualmente há muitos como Moabe, cujo orgulho os arruína, porque se recusam a se submeter a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio, se encarnou para salvar miseráveis pecadores. Irmãos e irmãs, que essa palavra possa adentrar nos nossos corações. Sejamos sim humildes de coração. Sejamos sim limpos, retos. Sejamos como esse Senhor Jesus. Façamos justiça. Sejamos imparciais. E tenhamos esse Jesus Cristo dentro das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.